Salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol, respeito a estrela solitária de General Severiano, sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom pessoal, esse vídeo aqui vem trazer para vocês hoje algumas informações importantes, né? Temos um grande jogo nesse domingo, clássico contra o nosso rival, contra o Flamengo. Hoje, 28 de abril de 2024, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília. Grande partida, no meu ponto de vista, uma boa prova de fogo para esse estilo de jogo do Arthur Jorge, com essa dinâmica de dar prioridade ao ataque do que à defesa, um estilo de jogo bem mais incisivo do que a gente vê habitualmente aqui no futebol brasileiro, algo bem diferenciado. Então vai ser uma prova muito bacana no ponto de vista dessa partida contra o nosso rival. Agora algumas informações para vocês. Uma delas é que todos os ingressos da parte do Botafogo foram vendidos. Não encontrei a informação da contabilização exata ali com os torcedores, mas de qualquer forma todo o setor destinado do Botafogo foi vendido e com antecedência. A notícia saiu, não me lembro se na terça ou na segunda da semana, mas foi no início dessa semana, não foi hoje, domingo, ou ontem, sábado, não. Então, sinal que a torcida vai comparecer nos devidos 10% ali, né? No 10% destinado ao Botafogo. Agora uma informação para vocês em relação a... só para deixar claro, até o momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não saiu a lista de relacionados, não saiu a escalação, os jogadores que vão, quem vai ser titular, quem vai ficar no banco. Porém, vi algumas notícias aqui que fazem sentido em relação à possível entrada do Danilo Barbosa, para fazer parte da nossa dupla de volantes ali, que faz muito sentido, né, já que o Arthur Jorge tem revezado a dupla de volantes nos últimos jogos, né, não se repetiram nos últimos 3 jogos, foram mudadas, levando em consideração 4 jogadores, né, Gregory, Tietê, Danilo Barbosa e Marlon Freitas. Esses 4 jogadores têm revezado em duplas diferentes, mas basicamente eu tenho muita convicção que entre esses 4 volantes, 2 vão entrar como titulares nessa partida. E a outra notícia que eu vi em relação ao Eduardo, né, devido à lesão do Tiquinho, ele entrou muito bem contra o Universitário, principalmente no segundo tempo, né, que ele conseguiu se ajustar melhor com o time, ele fazendo um papel misto de falso 9 com o segundo atacante lá em conjunto com o Júnior Santos ali naquela grande movimentação ali que é o nosso quarteto ali da dinâmica de tática do Arthur Jorge. Então as notícias que eu vi assim que fazem sentido e realmente podem acontecer são o Danilo Barbosa e o Eduardo começaram como titulares, né, contra o Flamengo. Agora eu vou dizer a vocês algumas coisas que eu penso que pode acontecer. A gente pode... agora, a partir de agora não são notícias, né, são pensamentos meus mesmo, só para deixar claro. Eu penso na possibilidade da estreia do Cuiabano, o lateral, que veio do Grêmio, que contratamos ele meio que na bacia das almas ali, né? No último dia da contratação da janela nacional. E eu fiquei bem feliz, para mim foi um valor baixo pelo que ele pode render e é um jogador que pode entregar muito ao nosso elenco, pode fortalecer o nosso elenco. Eu gostei bastante da contratação. Já tinha visto alguns jogos dele, inclusive da versatilidade dele, já que ele não joga simplesmente de lateral esquerdo. Já vi ele jogando no Grêmio como meia pela esquerda e como ponta esquerda também, sempre uma atuação bem ofensiva, né? Então tem a possibilidade dele estrear contra o Flamengo, não sei se vai acontecer, mas tem a possibilidade. A nossa dupla de zaga, Bastos e Halter, para mim vai depender de como vai estar o físico do Bastos, né? Porque ele saiu sentindo um pouco, algumas dores no último jogo contra o Universitário. Se ele tiver condições, acredito que seja ele e os dois, Halter e Bastos. Se não, pode ter entrada do Alexander Barbosa ali, né, para fazer dupla com o Halter. Goleiro também é uma dúvida, né? Porque o John jogou muito bem, principalmente com os pés, né? Com as mãos ele não foi tão exigido, mas com os pés ele jogou muito bem, fazendo praticamente um goleiro líbero no último jogo. Se a ideia do Arthur Jorge for repetir essa dinâmica de goleiro líbero, teria que ser o John titular. O Gatito não é do estilo dele, e para mim ele não daria conta de fazer essa função ali. Aí é uma dúvida já também.
Na lateral direita, acredito que ele coloca o Darmian mesmo, por ser mais seguro, né? Um jogo mais difícil, um time com ataque mais forte em relação aos nossos adversários anteriores. Acredito que o Darmian na lateral direita deva ser o titular. Na esquerda, como eu falei, poderíamos ter a estreia do Cuiabano, mas se não, o Hugo. A dupla de volante eu já falei, né? Entre os quatro que tem feito uma rotação e jogado muito bem. Qualquer dos dois que entrar, acredito que vamos estar bem servidos na volância. E ali no quarteto da frente, acredito que vai ser algo próximo do que a gente teve contra o Universitário. Como eu falei, com a lesão do Tiquinho, né, o Eduardo entra na vaga do Tiquinho e o quarteto ali, Júnior Santos, Eduardo, Savarino e Luiz Henrique, né? Acredito que esse seja o quarteto. O Jefinho não vinha bem, ele também tinha sentido um incômodo muscular, por isso que ele não foi nem relacionado ao jogo universitário. Não acredito que ele já tenha se recuperado, ou se tivesse recuperado já vai entrar de titular, não acredito nas possibilidades. E acredito que seja algo próximo disso, né? O nosso Botafogo com as possíveis variações ali. Agora o que eu espero do jogo, meus amigos? Olha, eu vi programas esportivos a semana toda, os caras não mudam, né? O Flamengo não está numa boa fase, tomou gols, vem de uma derrota agora pro Bolívar na Copa Libertadores da América, e os caras ainda colocam o Flamengo como se fosse algo estratosférico ali, a defesa impenetrável, o time invencível. Eu vi pouco sendo um pouco mais sensatos ali, falando que hoje a diferença do Flamengo e do Botafogo já é muito menor do que já foi alguns anos atrás, em questão de nível técnico e, né, poder do elenco, capacidade ali de mudança, de força mesmo do elenco, né? Já alguns, eu vi alguns num canal fechado falando que ia ser 3-1 para Flamengo e tal. Flamengo é favorito, que é mais investimento, que vai jogar em casa, apoio da torcida, não sei o que lá. Eu não vejo essa disparidade nem um pouco, né? Eu vejo o Botafogo até num momento melhor que o do próprio Flamengo. O Flamengo vai entrar pressionado ali, meio que com obrigação de fazer uma grande partida por estar jogando em casa, por vir de derrota. Mas agora vai depender também da postura do nosso Botafogo. Outra coisa também que a mídia tradicional estava falando é que o Botafogo ia ficar com medo do Flamengo e mudar o esquema tático. Tirar um dos quatro da frente e botar um volante ali por causa do temor, do poderosíssimo ataque do Flamengo. E eu não acredito nem um pouco que o Arthur Jorge vai mudar o estilo de jogo ali porque vai estar jogando com o Flamengo. Sendo bem franco. Pra mim, essa sequência de jogos dele no 4-2-4/4-4-2, como a estreia dele, você queria um jogo mais difícil pro cara ir para um esquema defensivo, que não fosse a estreia dele contra a LDU, um jogo de Libertadores lá na altitude. Se na altitude o cara não mudou esse esquema de 4 avançados ali para fazer algo mais, uma recomposição melhor da defesa, eu não acredito que ele vai mudar contra o Flamengo. Pelo simples fato de ser Flamengo adversário. A ideia dele se mostra muito forte nesse estilo de jogo ofensivo e para cima. Então eu acredito que se mudar o esquema tático ali, tirar os 4 da frente, vai me surpreender bastante. Eu não acredito nisso. Como eu falei, pode ter variações ali na escalação, mas agora na dinâmica tática eu não acredito que modifique não. E agora pra mim, eu tô bem confiante, meus amigos, eu digo a vocês, eu tô mais confiante numa vitória hoje do que tava no ano passado, quando a gente venceu ali contra tudo e contra todos, no primeiro turno ali. E mesmo no segundo turno que a gente perdeu, não merecemos ter perdido também. Foi um jogo muito pareado ali, era pra ter sido no mínimo um empate, o jogo no Newton Santos no segundo turno. Eu tô mais confiante do que tava naqueles jogos anteriores ali. Pela evolução que o time vem mostrando jogo a jogo, pra gente tá mostrando que tem um elenco sim forte, não é uma várzea com jogadores meia boca, é um elenco forte. Precisa, claro, de mais peças, porém é um elenco que pode competir com qualquer time na América do Sul, no meu ponto de vista. Ainda tem muito que evoluir, claro, não tá um time pronto, um time perfeito, ainda tem que evoluir, tem que melhorar várias coisas. Porém, é um time competitivo, no meu ponto de vista. Não é um time para você olhar como se o Flamengo fosse jogar contra o Ibis, por exemplo. Contra um time fraquíssimo. Longe disso. Para mim é para ser um jogo muito equilibrado. E eu vejo o Botafogo até num melhor momento que o próprio Flamengo. E temos condições sim de ir lá no Maracanã e ganhar deles de novo, como vencemos no jogo passado. Existem apenas duas coisas que me preocupam.
nessa partida e não estão ligadas diretamente ao Flamengo ser tão poderoso como a mídia coloca, e nem ao Botafogo fazer um jogo péssimo. Minhas maiores preocupações são: uma, arbitragem. O Sr. Rafael Claus, né, que operou a gente naquele jogo do segundo turno do ano passado. É uma coisa que alguns falam, não, tem que esquecer, a bola pra frente e tal. Algumas coisas ficam marcadas, não dá pra você esquecer tão fácil. E assim, a gente tem um histórico gigantesco de ser operado contra o Flamengo. A nossa própria vitória no primeiro turno do ano passado foi uma vitória épica ali, heróica ali. Porque com o jogador menos praticamente o segundo tempo todo sendo operado, vários jogadores do Flamengo que não tinham sido expulsos, que mereciam ter sido expulsos. Tudo que aconteceu, a gente conseguiu ser com a vitória sendo operado. Então, a arbitragem é um fator. Vou torcer para essa pressão da cepíssima do Rafael Claus faça com que ele tenha um pouco de ética ali para fazer uma arbitragem justa. Não estou nem falando que garfe o Botafogo, não. Faça uma arbitragem justa, não garfe para ninguém. Seja o mais correto possível. Essa é uma das minhas preocupações. E a minha segunda preocupação é o horário. É um horário terrível para se jogar futebol, né? 11 horas da manhã, vai ser um calor miserável. Vai ser um calor pesado ali. E ainda pro nosso estilo de jogo que está sendo absurdamente físico ali, movimentação, troca de posição, sobe, desce, pressão. É um estilo de jogo que exige muito o preparo físico. E assim, com um horário que vai te desfavorecer fisicamente, eu fico um pouco preocupado também de como vai ser como o Botafogo vai exercer o seu estilo de jogo em um horário tão ruim, com muito calor. Essas são minhas duas preocupações: a arbitragem e o horário, como que o time vai reagir na parte física para jogar nesse horário que para mim é muito ruim para um jogo de futebol profissional de uma Série A de Campeonato Brasileiro, né? Mas fora isso, estou bem confiante, acredito sim que nosso Botafogo tem totais condições de ir no Maracanã e sair com uma vitória. Ou mesmo se não sair com uma vitória, mas fazer uma grande partida, fazer um clássico digno e mostrando a grandeza do Botafogo, mas de preferência com uma vitória, né? E deixem aqui mais nos comentários o que vocês pensam, se concordam, discordam, claro. Quem puder valorizar meu trabalho, deixa o like, compartilhem em grupos de Botafoguenses, outras redes sociais, que é importante para o YouTube ver quanto quem fala e quem ama isso aqui. A estrela solitária de General Severiano tem muito peso, tem muito valor. Um grande abraço a todos vocês, não se compara, é diferente, saudações alvinegras, valeu!